Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre governança. Vamos falar sobre o conceito, sobre o princípio e como todo esse conteúdo é cobrado em provas da Fundação Getúlio Vargas. Espero que você esteja animado para mais essa aula, que é uma aula que tem uma importância especialmente pela conexão que esse assunto governança tem com outros temas de administração pública. Então, ter uma boa compreensão, entendimento desse conteúdo vai te ajudar em vários assuntos, beleza? Então, vem comigo para a gente começar esse nosso bate-papo. Primeira coisa que você tem que saber, que o conceito de governança ele foi evoluindo, ele foi se modificando ao longo do tempo. Quando a gente encontra ali no PDRAE, no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o conceito de governança, esse conceito é muito diferente do conceito contemporâneo, do conceito que o Decreto 9203 de 2017 adota. Então, o que aconteceu de 95 até 2017 que modificou tanto esse conceito de governança? Pois bem, é justamente sobre isso que a gente vai falar, partindo do começo da história, né? Como conceituávamos governança lá no PDRAE, qual é o conceito clássico de governança? Vem aqui comigo ver isso. O PDRAE ele vai dizer que governança é a capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. Então, PDRAE diz que governança é o quê? Capacidade de implantar políticas públicas. E aí vários autores, descreviam governança à luz do que o PDRAE propõe, formas um pouquinho diferentes, mas a essência é a mesma. Por exemplo, José Matias Pereira falava assim: governança resulta da capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, do governo de realizar políticas, envolve a capacidade da ação estatal de implementar as políticas para a consecução das metas coletivas. Então, Matias Pereira dá uma floreada, mas diz que governança é o quê? A ação estatal, a capacidade estatal de implantar suas políticas. No mesmo sentido, Bresser Pereira, que foi idealizador do PDRAE, ele também diz, governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar políticas. Agostinho Paludo, mesma coisa, governança pública é a capacidade de governar, a capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população. A governança é instrumental, é o braço operacional da governabilidade. Então, gente, quando a gente olha para a década de 90, especialmente a partir do PDRAE 95, nós temos a conceituação de governança como a capacidade do Estado, da ação estatal de implementar suas políticas públicas. E aí uma questãozinha clássica nesse sentido era justamente diferenciar o conceito de governança do conceito de governabilidade. Então você tem que saber essa distinção porque as questões ainda cobram esse conceito mais clássico de governança, esse conceito que consta lá no PDRAE, embora esse conceito ele não seja o mais adequado hoje em dia. Ele já foi um conceito um pouco mais, já é um conceito um pouco superado, tá bom? Mas a gente ainda tem que conhecer governança no sentido de capacidade de o Estado implantar suas políticas públicas, tá? Marcelo, e qual seria a diferença entre governança e governabilidade, E aí a gente tem essa síntese aqui, que governança ela está mais associada à administração pública, seria a capacidade de formular, implantar políticas, capacidade técnica de gerir recursos públicos e seria o braço instrumental da governabilidade. Por quê? Porque a governabilidade estaria associado ao governo, seria o ambiente político, as condições sistêmicas mais gerais para exercício desse poder político, seria a própria legitimidade do governo. Então, falou em governabilidade, você vai pensar em legitimidade, e aí o governo, ao tomar suas decisões políticas, ele vai exigir que a administração pública execute essas decisões políticas que vão se converter em bens e serviços para a sociedade. Então, só para a gente entender isso de uma forma mais esquematizada, mais visual, para não ficar tão abstrato, porque eu sei, quando a gente fala muito de governança, parece meio blá blá blá. Então, vamos aqui relembrar alguns conceitos fundamentais de administração pública, Lembrando da relação que existe entre Estado, administração pública, governo e sociedade. Tá? Se eu te perguntasse, me diga aí, qual é a finalidade do Estado? Para que existe o Estado? Você ia discorrer um pouco a respeito, mas essencialmente você ia dizer que o Estado existe para perseguir o bem comum. Então, a gente tem de um lado a sociedade que financia o Estado, então a sociedade ela financia o Estado, Como a sociedade financia o Estado? Por meio dos tributos,
Nós financiamos os estados por meio dos tributos. Para quê? Para o Estado justamente perseguir o bem comum. Só que, gente, o Estado é um ente intangível. Ninguém consegue pegar no Estado, né? O Estado no sentido abstrato, né? O que é o Estado, né? Então, o Estado ele precisa de uma personificação, precisa de uma pessoa para perseguir, para exercer esse poder extroverso do Estado. E aí que entra o governo. Então, o governo é o agente político que vai exercer o poder do Estado. É quem vai tomar decisões, né? Em um regime democrático vai ser o quê? Vai ser um governo eleito pela sociedade, né? Então, o governo ele é um instrumento do Estado, é quem vai exercer o poder do Estado e é, claro, um agente político que vai tomar decisões políticas, né? Decisões políticas. Essas decisões políticas, por sua vez, elas vão ser executadas pelo corpo do Estado. Qual é o corpo do Estado? É a administração pública, é o aparelho do governo, perfeito? Que vai executar essas decisões políticas que vão se converter em bens e serviços para a sociedade. Então, por exemplo, nós vamos e elegemos os agentes políticos, né? Elegemos o governo, o presidente, o governador, o prefeito da nossa cidade. Pois bem, só que o prefeito da nossa cidade, por exemplo, ele não consegue prestar todos os serviços públicos, né? Ele não vai dar aula, né, diretamente ali para todos os alunos, ele não vai fazer atendimento médico para todas as pessoas. Não é assim que funciona, né? Ele precisa de um aparato, né? Um aparato, um corpo de técnicos, um corpo de processos, de sistemas para executar essas decisões políticas. E é justamente esse corpo que é a administração pública. E quando a gente falava em governança, no sentido aí proposto, no conceito proposto pelo Pederay, a governança seria justamente uma avaliação dessa administração pública, dessa capacidade que a administração pública tem que ter de implantar essas decisões políticas. Então o conceito de governança, e agora a gente faz a conexão, ele nasce muito associado aqui a administração pública. O conceito de governança, ele nasce aqui. Ele nasce no sentido de vou avaliar o quanto a administração pública é capaz de executar as decisões políticas, o quanto ela é capaz de criar e entregar bens e serviços para a sociedade. Só que, com o passar do tempo, o que aconteceu? Esse conceito de governança ele foi sendo ampliado. Tá? O conceito de governança ele nasce aqui, mas hoje, no sentido mais contemporâneo, ele já pega elementos também do governo. Então, o conceito contemporâneo de governança, ele é um conceito mais amplo. Ele é um conceito mais amplo, né? O TCU vai dizer que a governança ela pode ser avaliada, o conceito de governança, a partir de perspectivas diferentes. E uma das perspectivas da governança, segundo o TCU, né, segundo o referencial básico de governança do TCU, é justamente a perspectiva de centro de governo. Ora, o que o TCU está chamando aí de perspectiva de governança de centro de governo? Gente, nada mais é. A gente vai aprofundar isso, tá? Tenha calma, mas só estou te antecipando, né? O que ele chama de governança em perspectiva de centro de governo nada mais é do que uma avaliação crítica também do governo, de como o governo exerce esse poder conferido pelo Estado, esse poder que deveria estar o quê? Alinhado às expectativas da sociedade. Então o conceito de governança, embora classicamente lá no Pederay ele nasce aqui associado à administração pública, no conceito mais contemporâneo ele vai alcançar também elementos do governo, avaliando o exercício do poder político. Não é interessante? Olha como é interessante, né? Então a governança, o que aconteceu ao longo do tempo? O que aconteceu com o conceito de governança de 95, com a publicação do Pederay, para 2017, com a publicação do Decreto 9203. Olha, o conceito se ampliou, alcançando não só mais uma avaliação das atividades exercidas pela administração pública, mas também a avaliação do próprio exercício do poder político pelo governo. Então o conceito de governança ele foi ampliado, né? E hoje, Marcelo, então qual é esse conceito contemporâneo que você está dizendo aí de governança, esse conceito mais amplo, né? Vem aqui comigo, ó. O conceito mais contemporâneo de governança, ele consta lá no Decreto 9203 de 2017, que diz: governança pública é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então perceba
não é mais simplesmente uma avaliação da capacidade de, em um governo, implantar políticas públicas. Não é mais uma avaliação simplesmente da execução das políticas públicas pela administração pública. Não. O conceito agora envolve a gestão como um todo. Eu estou falando aqui de todos os agentes políticos, agentes administrativos. Eles estão atuando em consonância com o interesse da sociedade? Então é uma avaliação muito mais ampla. Esse é o conceito mais moderno de governança, que é um conceito que se inspira muito na doutrina, nos conhecimentos desenvolvidos pela governança corporativa, né? A governança das empresas. Então, o conceito moderno de governança pública, ele é oriundo das contribuições e estudos da governança corporativa. Então, a administração pública foi lá ver o que as organizações, principalmente as SAs, né, sociedades anônimas, como elas organizavam essa relação entre agente principal, entendia como funcionava lá e incorporou isso para conceituar a governança pública. Perfeito? A gente vai detalhar, só estou te dando o panorama. O que eu quero que você tenha compreendido até esse momento? Primeiro ponto, que o conceito de governança ele evoluiu. Em 95, lá no PDRAE, nós tínhamos que governança era a capacidade de implantar políticas públicas. Em 2017, esse conceito se amplia, dizendo que governança vai além, né? Tem um conjunto de mecanismos, e aí você tem que conhecer esses mecanismos. Quais são os mecanismos da governança? Liderança, estratégia e controle. É o leque, vem aqui, ó, mecanismos. Quais são os mecanismos? Liderança, estratégia e controle. É o leque. Mecanismos são leque. Para fazer o quê? Quais são as atividades da governança? É o avadimo. Avadimo. O que é o avadimo? É avaliação, direção e monitoramento de quem? Da gestão. Para que a gestão atue em interesse da sociedade, tá bom? Então, hoje o conceito de governança é esse conceito mais amplo em que eu tenho mecanismos para fazer com que a gestão, e aí entenda a gestão, todo o aparato de agentes públicos, agentes administrativos, fazer toda essa galera atuar em consonância com os interesses da sociedade. E aí, para deixar isso ainda um pouquinho mais claro, né? Como assim? Que história é essa de agente? Quem é principal? Que história é essa, Marcelo? A gente vai entender como surge o conceito de governança. Qual é a origem, né? Por que inventar essa palavrinha governança? Então, vem aqui comigo para a gente retomar um pouquinho a origem, né, desse conceito. A governança ganhou importância em virtude do chamado conflito de agência, também conhecido como relação principal-agente. O conflito de agência surge diante da possibilidade de o agente não agir de acordo com o esperado pelo principal. Esse conflito decorre em grande medida de uma assimetria de informações. O agente dispõe de mais informações que o principal. Então, gente, o que eu quero que você saiba? A governança ela surge para resolver um problema prático. Qual o problema? O conflito de agência. Ah, Marcelo, não sei o que é conflito de agência. Tudo bem, o que eu quero que você saiba? A governança ela surgiu para resolver um problema. Qual o problema? O conflito de agência. Beleza, Marcelo, entendi isso. Mas o que é esse conflito de agência? Gente, seguinte, é um conceito que a gente estuda lá em economia, mas eu vou te explicar aqui rapidamente, eu tenho certeza que você vai entender. Presta atenção. Ó, o conflito de agência ele vai ocorrer toda vez em que eu tiver dois papéis, né? Um principal e um agente. Principal e agente. E quem são essas pessoas? Quem são esses agentes? Vão ser justamente quando eu tiver a presença de um dono de capital e um terceiro responsável por gerir esse capital. Então, o conflito de agência, estamos introduzindo, vamos com calma. Conflito de agência, ele vai surgir toda vez em que eu tiver uma separação entre o dono do capital e o administrador desse capital, o administrador desses recursos, né? De maneira um pouquinho mais prática, a gente vai botar um exemplo e eu sei que você vai entender perfeitamente. Imagine que eu decidi montar uma barraquinha de cachorro-quente. Uma barraquinha de cachorro-quente tem uma receita de um molho de cachorro-quente que é supimpa da minha família. E aí eu decidi montar uma barraquinha de cachorro-quente. O negócio foi bem, né? Comecei a vender, o negócio está ganhando dinheiro. E aí, imagine só, montei uma outra unidade. Olha que beleza, cresceu tanto que eu abri uma outra unidade, uma outra barraquinha de cachorro-quente. Pois bem, só que eu estou gerenciando e cuidando da minha barraquinha, eu não tenho como estar lá todo dia
e acompanhando a execução da outra barraquinha, da outra unidade. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma pessoa, vou contratar um gerente, né? Contrato o gerente. Gerente, cuida aí da segunda barraquinha, né? Da segunda barraquinha de cachorro-quente, porque tenho certeza que se você fizer do jeito que eu estou fazendo aqui, o negócio vai dar bom e aí eu vou ganhar mais dinheiro e você também vai ganhar, tá bom? E a gente faz esse acordo. Então eu contrato uma pessoa para cuidar da minha segunda unidade da barraquinha de cachorro-quente. O que pode acontecer? O que pode acontecer, né? Em virtude de conhecer mais a rotina, as atividades lá do dia a dia, esse gerente que eu contratei, ele pode tomar decisões muitas vezes que eu não concorde. Né? Embora eles tenha sido contratado para gerir os meus recursos, gerir aí uma das unidades da minha empresa, muitas vezes ele vai tomar decisões em benefício próprio que vão contrariar os meus anseios. Ele pode, por exemplo, né, mudar a receita. Né? Ele diz, poxa, essa receita aqui que o Marcelo adota lá na primeira unidade é uma receita cara, ele bota uns ingredientes aqui, um molho caro de tomate, pô, muito caro. Se eu reduzir aqui, se eu mudar um pouquinho a receita, eu reduzo o custo e aí o lucro da minha unidade vai ser maior e aí eu vou ter uma participação nos lucros maior também. Né? Então ele pode tomar essas decisões, só que essas decisões não estão de acordo com o que eu espero, não estão de acordo com o que eu acredito para minha empresa de cachorro-quente. Né? Então, o que eu quero que você entenda? Existe um momento em que, em virtude da separação entre o dono do capital e os administradores desses recursos, pode haver um conflito de interesse. Os administradores contratados podem atuar em detrimento desses interesses do dono de capital. E é justamente isso que a gente chama de conflito de agência. O conflito de agência ele vai surgir muitas vezes de uma assimetria de informações. Por quê? O gerente lá, ele muda as coisas e eu nem fiquei sabendo. Ele mudou a receita, né, para reduzir custos, né? Não fiquei sabendo. E aí depois, o que eu imagino? Os meus clientes começam a reclamar. O cachorro-quente da segunda unidade não presta, é diferente do da primeira. E aí meu Deus, o que está acontecendo? Eu, dono do capital, não sei que o gerente foi, por conta própria, decidiu mudar a receita, por exemplo, do cachorro-quente, né? Então, isso pode acontecer. Então, o conflito de agência, ele surge sempre que eu tenho uma separação entre o dono do capital e o gestor, os administradores, né? E aí, em virtude dessa assimetria de informação que existe, né, do poder, do conhecimento ali sobre a rotina, o gerente ele pode tomar decisões que não estão de acordo com o principal, nesse caso o dono do capital, que sou eu, perfeito? Então é isso. E aí, beleza, eu entendi, Marcelo, o conflito de agência. E qual é o papel da governança? Pois bem, o papel da governança é justamente diminuir a possibilidade do agente. Quem é o agente? O gerente que eu contratei para cuidar da segunda unidade. Diminuir a possibilidade desse gerente atuar em dissonância, ou seja, em desacordo com o principal, que sou eu. Então, quando eu trabalho a governança da minha empresa de cachorro-quente, o que eu vou fazer? Eu vou criar mecanismos para que o gerente das minhas unidades, eles atuem de acordo com o que o dono do capital quer, de acordo com o que eu quero. Então, eu vou botar, por exemplo, um sistema, eu vou melhorar a transparência ali das atividades das unidades. Então, eu defino uma receita padrão, para fazer o molho você tem que seguir exatamente essa receita, esses ingredientes. E aí eu faço o quê? Verificações periódicas, né? Lá com as cozinhas das unidades para ver se eles estão seguindo a receita. Eu faço uma avaliação da qualidade ali dos produtos, da satisfação dos clientes nessa unidade. Então são vários mecanismos que eu estou adotando para aumentar minha governança, ou seja, para eu diminuir a possibilidade desse gerente atuar em desacordo com as minhas expectativas. Então, gente, o que é governança? Um monte de coisa que a gente faz. São aqueles mecanismos que a gente falou, de liderança, estratégia e controle, para fazer o quê? Avaliar, avaliar, direcionar e monitorar. É um monte de coisa, é tudo isso. Esses mecanismos, essas atividades, para quê? Para fazer o agente, que é um agente, o gerente lá da barraquinha de cachorro-quente, atuar em consonância com o principal, atuar em consonância com o dono do capital, que sou eu. Perfeito? É essa a ideia. E aí, vamos aí lapidar, a gente espero que tenha entendido a ideia. Agora a gente vai ver como o TCU ele descreve exatamente essa situação, né? O surgimento da governança.
Ele diz assim, ó, a origem da governança está associada ao momento em que as organizações deixam de ser geridas diretamente pelos seus proprietários, por exemplo, os donos do capital, e passam à administração de terceiros, a quem foi delegada a autoridade e poder para administrar recursos pertencentes àqueles. Em muitos casos, há uma divergência de interesses entre proprietários e administradores, o que, em decorrência do desequilíbrio de informação, poder e autoridade, leva a um potencial conflito de interesse entre eles, na medida em que ambos tentam maximizar seus próprios benefícios. Então, quando é que surge o problema do conflito, né? Do conflito de agência? Justamente quando eu tenho uma separação entre a propriedade e a gestão. Enquanto eu era o único gestor, né? Eu era o dono do capital e gestor, estava só na primeira unidade do cachorro-quente ali, estava tudo certo, porque eu tomava as decisões de acordo com o meu próprio interesse, do dono do capital. Então, não tinha uma separação entre gestão e a propriedade do capital. Só que esse problema vai surgir quando eu contrato alguém, né? Contrato uma outra pessoa, porque essa pessoa pode eventualmente tomar decisões que não estão alinhadas. E como eu contratei e dei autoridade, dei poder para ela gerir, para ela administrar a segunda unidade, ela pode muitas vezes buscar maximizar os próprios interesses, né? Tentar aumentar o lucro da segunda unidade, por exemplo, para ter uma comissão maior. Perfeito? Só que aumentar o lucro de modo a prejudicar toda a empresa. Então, isso pode acontecer. Como a gente reduz essa possibilidade, como a gente reduz os riscos associados ao conflito de agência, melhorando a nossa governança. Perfeito? E aí, é isso que a gente vê. Para melhorar o desempenho organizacional, reduzir conflitos, alinhar ações e trazer mais segurança para proprietários, foram realizados estudos e desenvolvidas múltiplas estruturas de governança. Então, as estruturas de governança elas servem justamente para reduzir essa possibilidade de o agente agir, né, atuar em dissonância, em desacordo com as expectativas do principal. E, gente, Marcelo, o que são essas múltiplas estruturas de governança? Depende muito do contexto, tá? Porque essa relação agente-principal, ela está presente em vários momentos. Por exemplo, até quando você contrata um empregado. Imagine que você tem uma empresa e contrata um empregado, né? E aí, o que se espera do empregado? Que ele realize os serviços, né? Só que, eventualmente, esse empregado, ele pode passar o dia no WhatsApp, no dia vendo o Instagram, o dia fazendo, né, N coisas de interesse particular e não trabalhando, né, nos projetos da empresa. Então, essa é uma possibilidade, o agente atuar em dissonância, em desacordo com as expectativas do principal, nesse exemplo, o empregador. E aí, como é que você melhoraria? Qual seria um instrumento, por exemplo, de governança? O que seria uma estrutura de governança para diminuir essa possibilidade? Você, por exemplo, implantar um bloqueio nos computadores da empresa de acessar redes sociais, né? Ao fazer isso, você diminui a possibilidade de o empregado, né, realizar outras atividades alheias ao próprio trabalho. Então, é você melhorando sempre várias estruturas de governança, e aí realmente vai depender do exemplo, né, do contexto, mas você melhora a governança, automaticamente você reduz a possibilidade de o agente atuar em desacordo com as expectativas do principal. Perfeito? Tranquilinho a ideia? Beleza, então agora a grande sacada é entender. Primeiro, existe essa relação principal e agente dentro do setor público? Me responda aí, existe essa relação entre principal e agente no setor público? Gente, com certeza existe, né? Isso consta lá, inclusive na Constituição Federal, né? Parágrafo único do artigo. Diz assim, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então é óbvio que tem uma relação de agente principal no setor público, né? Quem é o principal? O principal são os cidadãos, é a sociedade, é o povo aí nos termos da Constituição, né? Só que o povo ele precisa, né? Ele não consegue exercer diretamente o poder, ele precisa de representantes. Então ele vai precisar o quê? Delegar o seu poder para administradores, que são o quê? São os agentes. Então, em uma relação no setor público, nós temos de um lado o principal, que são os cidadãos, a sociedade, né? E do outro lado eu tenho um conjunto de agentes, que são representantes eleitos, nós temos conselhos, nós temos a autoridade máxima, dirigentes superiores, dirigentes, gerentes, ou seja, um conjunto de agentes políticos e agentes administrativos que têm a responsabilidade de quê? De entregar bens e serviços para a sociedade, atuar em consonância com
em consonância com as expectativas do principal. Agora me responda aí, ó. Então você já entendeu que temos sim relação principal e agente, né? Sociedade e cidadão são o quê? O principal, e os agentes são um conjunto de agentes políticos e administrativos, né? E agora me responda, será que sempre os agentes políticos, os agentes administrativos, eles vão atuar em consonância com os interesses da sociedade? Será que a sociedade, por exemplo, concorda de modo geral que seja interessante cota milionárias aí para viagens dos parlamentares? Será que a sociedade concorda com aumento de fundo partidário para bilhões de reais? Será que sempre os nossos agentes, nossos representantes, eles atuam em consonância com a sociedade? Gente, é óbvio que não. Nem sempre, né? Nem os agentes políticos, nem os agentes administrativos têm servidor sem vergonha. Servidor público é sem vergonha também, né? Então nem sempre eles vão estar fazendo aquilo que a sociedade espera. E como a gente contorna isso? Como a gente faz o quê? Para que os agentes, né, atuem em consonância com os interesses da sociedade, fortalecendo cada vez mais a governança. Então agora, meu amigo, você vai fazer uma releitura comigo do conceito contemporâneo de governança, o conceito que consta lá no 9203, só que você vai com um outro olhar, um olhar muito mais crítico, né? Você vai perceber justamente que esse novo conceito ele vem tratar dessa relação de principal e agente no contexto público. Vem aqui comigo, ó. Governança pública, o que é? Conjunto de mecanismos. Quais são os mecanismos? Leque, liderança, estratégia e controle, postos em prática para quê? Quais são as atividades da governança? Avadimo, avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Ou seja, você faz um monte de coisa para quê? Para que a gestão... Quem é a gestão? A gestão são os agentes, vários agentes aqui, agentes políticos, agentes administrativos. Então você faz um monte de coisa para que a gestão, com vistas na condução de políticas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade. Então você faz um monte de coisa para que os agentes atuem em consonância com o principal. Quem é o principal no setor público? A sociedade. Então perceba, né? Agora que você já entendeu o que é conflito de agência, agora que você já entendeu a ideia, a finalidade básica da governança, fica muito tranquilo entender aí esse conceito proposto no Decreto 9203 de 2017, né? Governança é o que? Um monte de coisa que a gente faz para que o agente atue em consonância com o principal. No contexto público, quem são os agentes? É a gestão pública de modo geral. Eu tenho agentes políticos, eu tenho agentes administrativos, né? Então eu tenho que fazer toda essa galera atuar em consonância com o interesse da sociedade, que é o principal. Perfeito? Então, diante disso, a gente consegue perceber que governança é uma coisa e gestão é outra. Por quê? Governança ela surge justamente quando eu tenho uma separação entre quem é o dono, quem é o principal, dono do capital, destinatário das ações do Estado, né? E quem vai exercer a gestão. Então, governança e gestão são coisas diferentes. Por quê? De novo, só vou falar em governança se eu tiver essa separação entre dono de capital e administradores. Então, governança é uma coisa e gestão é outra, né? A governança ela vai se dedicar àquelas atividades. Quais são as atividades? Avadimo, avaliar, dirigir e monitorar, né? E vai fornecer então a estratégia para que a gestão planeje, execute e controle, né? Controle e assim preste contas para o destinatário, né? Para o dono do capital, para o principal. Perfeito? Então existe essa relação. De maneira um pouquinho mais prática, vamos entender essas atividades. Lá no exemplo do cachorro-quente, eu, na condição de dono do capital, eu vou estabelecer as grandes diretrizes, eu vou estabelecer a estratégia geral. Eu vou falar assim para os meus gerentes das unidades de cachorro-quente: ó, galera, receita da minha família é sagrada. Você não pode mudar a receita. Então vou entregar aqui uma receita padronizada, eu vou controlar os fornecedores e aí eu vou entregar a matéria-prima com a qualidade esperada para você produzir o molho de cachorro-quente, né, da forma correta, né? E aí vou controlar tudo isso e aí vou medir a satisfação, a forma como você está entregando os resultados em cada uma das unidades. Então
O papel da governança é fazer esse direcionamento estratégico. E aí, a resolução de problemas no dia a dia, né, o planejamento, a execução, as atividades de controle ali são feitas em nível de gestão, tá bom? O gerente, não é que eu vou podar a autonomia do gerente, não, mas eu vou estabelecer diretrizes gerais a serem seguidas. E aí, diante dessas diretrizes, ele vai planejar a execução daquela unidade, como vai funcionar ali, vai contratar pessoas, né, vai executar esse planejamento e vai melhorar, né, as atividades. E claro, vai sempre prestar contas, né, ao dono do capital, né, por meio do processo que a gente chama de accountability. O que é a essência da accountability? Vai fornecer transparência das suas ações, vai dizer o que está fazendo. Marcelo, estou contratando mais uma pessoa porque o movimento aqui da segunda unidade aumentou, então vou contratar mais uma pessoa. Vou dar um aumento para o Joãozinho aqui porque o cara está trabalhando bem. Então, a gestão ela vai sim tomando um conjunto de decisões, de ações e vai dando transparência dessas ações, vai prestando contas ao dono do capital, vai se responsabilizando pelos seus atos e omissões. Perfeito? Então, é essa relação que existe entre governança e gestão. Entrando aqui em cada uma das atividades da governança, quais são as atividades da governança? A Avadimo, isso tem que estar no sangue. Mecanismos, leque, atividades, a Avadimo, tá? Então, avaliar. O que é avaliar? Avaliar com fundamento em evidências do ambiente, os cenários, as alternativas, o desempenho, os resultados atuais e os almejados. É necessário para poder direcionar. Então, durante o processo de avaliação, eu vou ver o mercado de cachorro-quente, vou ver se faz sentido criar mais unidades, né, contratar mais gerentes, abrir novas unidades, franquear um modelo ou continuar como uma empresa única, né? Então é esse tipo de diagnóstico, esse tipo de avaliação que eu vou fazer lá na governança. Depois eu vou estabelecer as diretrizes, que a gente chama de direcionar. Direcionar, priorizar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes, né, interessadas e assegurando o alcance dos objetivos. E por fim, claro, vou monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas. O monitoramento gera insumos para uma nova avaliação. Então, governança faz a Avadimo, ela vai conduzindo, enquanto a gestão ela vai fazendo a execução. Isso numa SA é muito fácil, né, de perceber, porque dentro de uma sociedade anônima, a estrutura de governança principal é o conselho de administração, são os velhinhos ali que têm muita experiência de negócios, que vão estabelecendo diretrizes, vão acompanhando o trabalho do CEO, né? O CEO é a gestão, ele executa efetivamente as tarefas, o dia a dia da rotina, mas ele se reporta ao conselho de administração. Perfeito? É essa lógica aqui de governança, de gestão. Vamos ver agora como o FGV cobra esse conteúdo. Vem aqui comigo, ó. TRT Analista 2022. Conforme sintetizado pelo Tribunal de Contas da União, em seu referencial básico de governança, a governança pública compreende mecanismos postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas de interesse da sociedade. Nesse contexto, evidencia-se como um dos objetivos da governança tratar adequadamente, no âmbito da administração pública, do problema conhecido como conflito principal agente, que se relaciona com... Gente, o que é o conflito principal agente? Vamos ver. Alternativa A. Risco de os representantes eleitos pela sociedade agirem de acordo com interesses próprios e contrários aos do povo, detentor original dos poderes. É exatamente isso, né? O risco que existe do conflito principal e agente no setor público é de os agentes. Quem são os agentes? Agentes políticos, agentes administrativos, atuarem em desacordo com o que espera a sociedade, o cidadão. Então, a alternativa A descreve exatamente o problema aí do conflito principal agente no setor público, parece nosso gabarito. Vamos ver a B. A possibilidade de programas com orientação bottom-up impossibilitar a participação social não tem nada a ver com o conflito principal agente. C. A limitação de recursos disponibilizados para as políticas públicas de âmbito municipal, especialmente por causa da escassez arrecadatória, isso não tem nada a ver com o conflito principal agente. D. A capacidade de assimetria de informações ser aumentada em decorrência do excesso de transparência das instituições públicas. Gente, completamente errado isso. Por quê? Porque lembre-se, o conflito agente principal,
Uma das causas dele é justamente a assimetria de informações, é porque o agente ali, o gerente que está executando, né, a gestão que está executando ali, ela tem mais informações que o dono do capital e às vezes, em virtude desse conhecimento maior, toma decisões, né, que sabe que o principal não vai ficar sabendo, né? Então existe uma assimetria de informações e aí você tem um risco de agência maior. Como é que você contorna isso? Se você aumenta a transparência, se você está aumentando a transparência, se você está conseguindo acompanhar e monitorar as atividades do agente de uma forma mais direta, o que acontece? Ora, se você tem uma transparência maior, você diminui a assimetria de informação, né? A informação que o dono do capital tem e a informação que o agente tem acaba sendo muito mais próxima. Por quê? Porque existe transparência. E se há transparência, se há uma menor assimetria de informações, o que acontece? Você tem aí um alinhamento maior entre as expectativas do principal com as atividades realizadas pelo agente, né? Então, está errado dizer que transparência aumenta a assimetria de informações. Isso é um absurdo, né? Se você aumenta a transparência, você diminui a assimetria de informações. O óbice a negociação independente por intermediários afetados por externalidade. Não tem nada a ver com o conflito principal agente. Gabarito é mesmo a alternativa A. Vamos em frente, mais uma questão. Ao eleger representantes por meio do voto, a população espera que eles promovam políticas que sirvam ao interesse da sociedade. No decorrer dos respectivos mandatos, no entanto, nem sempre esses representantes cumprem como prometido, buscando muitas vezes maximizar os interesses pessoais em detrimento dos sociais. Com base na literatura sobre governança, assinale a opção que apresenta como é conhecido esse desalinhamento entre agente e principal agente. É o conflito de agência, né? Conflito de agência, gabarito da questão, alternativa A. Mais uma, na concepção de governança no setor público, o TCU emitiu um documento referencial básico de governança, o qual é aplicado a órgãos e entidades da administração pública com vistas a promover ações indutoras de melhoria da relação entre governo e sociedade. A partir da literatura de governança, o documento traz os conceitos de principal e agente. No contexto da administração pública, o principal, quem é o principal agente? Sociedade, cidadão. Alternativa A, autoridade máxima? Não. Conselhos? Não. Está aqui, ó, cidadãos. Perfeito. Né? Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. E assim chegamos ao final do primeiro bloco da nossa aula. A gente vai continuar falando sobre governança, vamos falar aí sobre os princípios, né? Vamos detalhar um pouquinho como funciona um sistema de governança no setor público, mas nesse momento, o que você tem que saber? Primeiro, você já deve ser capaz de conceituar a governança de forma clássica, né? Aquele conceito que consta lá no PDRAE, capacidade de implantar políticas públicas, né? Diferenciar a governança do conceito de governabilidade, associe sempre governabilidade à legitimidade, ao exercício do poder político, né? Essa também é uma questão bastante clássica em provas. Conceituar a governança de forma contemporânea, ou seja, à luz do que propõe o decreto 9203 de 2017, aquele conjunto de mecanismos e atividades para fazer com que a gestão atue de acordo com os interesses da sociedade, relacionar o conflito de agência com o surgimento da governança. Lembre-se que a governança ela surge para mitigar os problemas decorrentes do conflito de agência, dessa relação entre agente principal, indicar os mecanismos e as atividades da governança. Lembre-se, mecanismo é leque, liderança, estratégia, controle, atividades é AVADIMO. É avaliar, direcionar e monitorar. Perfeito? Então se tiver tudo show de bola, se conseguir responder cada uma dessas questões, estou te esperando no próximo bloco.